Queria agradecer o Nelson pela generosa apresentação, agradecer também a ANPU pelo convite para participar nesse evento que tem, pela primeira vez, um aspecto tão especial, tão festivo, tão cheio de carga afetiva e que tornou especialmente prazeroso o convívio com o ambiente dos convidados desse encontro. Agradeço a toda a equipe da ANPU pela organização do evento e, claro, pelo toque especial da professora Adelaide, que fez toda a diferença do mundo. O terrível que a gente pode... terrível que a gente não deve se acostumar com isso, porque daqui 2 anos é em São Paulo. E aí todo mundo vai ver o que é bom para o grito. É muito chato fazer a conferência de fechamento, é claro, porque está todo mundo já muito cansado e, sobretudo, muito ansioso para o grande evento final, que é o forró de encerramento lá no Dragões do Mar. Então, vamos tentar fazer isso aqui o mais curto e rápido e sem dor possível, para que a gente possa finalmente ir para a festa. O título que eu dei para essa apresentação tem essa sugestão dos anos de ouro aos anos de chumbo. É obviamente uma referência ao modo como se enraizaram na nossa memória histórica o período Juscelino Kubitschek, como a era dourada do Brasil republicano na segunda metade do século XX, e o período imediatamente posterior da ditadura militar, como os anos de chumbo, um período opressivo, um período de grande desconforto e de turvamento da vida e da cultura nacional. E a tendência que nós temos é produzir, por esse desencontro entre uma imagem tão otimista, tão positiva, tão forte, como a dos anos JK, ser seguida pelos anos de chumbo da ditadura militar, a ideia de que houve uma quebra histórica, uma descontinuidade entre um momento e outro. E muito do nosso debate político contemporâneo se dá em torno de projetos e personalidades que tentam trazer para si a aura do perfil dos anos JK e se prometerem como os continuadores da tradição juscelinista, em detrimento de adversários que representariam alguma coisa mais próximo do legado da ditadura militar. Em grande parte, esse discurso político que é fortemente vigente hoje em dia supõe a existência dessa quebra, dessa descontinuidade no período posterior à Segunda Guerra Mundial. O que eu queria na minha palestra é demonstrar que, em termos estruturais, os processos de transformação tecnológica, científica, econômica que se implantam no país na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, tem uma dinâmica contínua e um desdobramento sem quebra, sem ruptura, desde o período juscelino até os dias de hoje, de tal maneira que não se justifica fazer uma reserva que afaste como um precipício o período dos anos dourados, dos anos de chumbo. Na verdade, eles são mais parecidos, estão mais próximos e se confundem mais do que o nosso coração nos permitiria admitir. Para entrar no mérito do meu argumento, eu precisaria, no entanto, fazer 2 explicações iniciais a respeito de 2 áreas de transformação científica que mudaram absolutamente todo o cenário, não apenas no Brasil, mas no planeta, como um desdobramento da Segunda Guerra Mundial. Esses 2 novos campos de organização da experiência do saber científico e tecnológico são a área da cibernética, por um lado, e do outro lado, a área da topologia geométrica multidimensional. Bom, esse nome é muito feio, portanto, requer uma explicação. Para se partir de uma imagem que ajude a entender como é que se deu o surgimento da cibernética e o que é que ela passou a significar, o efeito que ela passou a ter sobre a realidade, um ponto de partida possível seria pensar em termos da dificuldade
que o exército americano enfrentou logo no início da guerra e que vai ser a razão pela qual se vai desencadear o processo da criação da ciência cibernética. O problema, para colocar rapidamente, era esse. Depois da destruição da base militar americana de Pearl Harbor, os americanos se viram numa situação muito difícil, porque eles tinham que lutar contra o Japão, e para isso teriam que dispor do esteio da sua frota marítima do Pacífico, mas não tinham nenhuma base territorial com a qual pudessem contar para fazer o seu assalto contra o Japão. Isso deixava a marinha americana, a frota americana, muito exposta aos ataques terríveis dos aviões japoneses, da Força Aérea Japonesa, dos Zeros japoneses. O problema era da maior gravidade. Se não fosse resolvido, os americanos perderiam a sua frota e não teriam como enfrentar o Japão. É esse grau de complexidade, esse grau de responsabilidade, a resolução desse problema. Até então, o recurso que se tinha para lutar contra um ataque aéreo era basicamente o canhão antiaéreo. Aquele canhão de fogo duplo que atira projéteis seguidamente em direção ao avião atacante. O problema com esse tipo de equipamento é que ele era manuseado por um artilheiro muito bem treinado, mas que é um ser humano como qualquer um de nós, e portanto tem as limitações do ser humano. E um Zero é um equipamento tecnológico de uma tal velocidade, de uma tal manobrabilidade, que é absolutamente impossível um ser humano conseguir acompanhar com os seus gestos e com a sua elasticidade física. Então, o que acontece é, assim que o Zero se aproxima e o artilheiro tenta focar com o canhão antiaéreo o avião, ele já passou ou ele manobrou noutra direção e o artilheiro nunca pega o avião é que pega o navio. E a frota americana estava sendo destruída pouco a pouco por esses ataques. A urgência era como resolver o problema de um ataque eficiente aos aviões japoneses. Para isso, eles convocam um personagem que, a partir daí, vai se tornar provavelmente o homem que teve o maior impacto na história da segunda metade do século XX. Um homem que, apesar de ter essa enorme importância, é, infelizmente, ainda muito mal conhecido. Norbert Wiener. Ele era filho de um imigrante alemão, uma família pobre que migrou para o meio oeste americano. Mas ele era muito estudioso e tinha uma inteligência excepcional. De tal maneira que ele obteve o seu doutorado em Harvard aos 18 anos de idade, em matemática teórica. Repito, doutorou-se em matemática teórica em Harvard aos 18 anos de idade. Esse é o homem. O que causou um grande problema, porque a universidade é muito mal preparada para enfrentar o problema da inteligência dentro da universidade. Gente muito inteligente causa um abalo no sistema, porque é um sistema muito estável e muito regrado e muito hierárquico. E quem é muito inteligente tende a começar a atravessar as fronteiras, os campos, as áreas, as disciplinas, as grades curriculares. Então, a academia americana deu ao problema uma resolução do tipo promover e jogar para longe, chamado up and away. E deram então a ele de presente uma bolsa de estudos para estudar na Europa para o resto da vida dele. Ele aproveitou muito bem a oportunidade, foi para a Alemanha, em Gothenburg, ele estudou com os melhores matemáticos alemães. Depois foi para Cambridge, na Inglaterra, estudou, entre outros, com Bertrand Russell e com Ludwig Wittgenstein. Então ele já era uma inteligência prodigiosa, se tornou um homem absolutamente extraordinário do ponto de vista dos seus dotes intelectuais, dos seus conhecimentos e da sua elasticidade mental. É esse Norbert Wiener que vai resolver o problema para os americanos. Então, desesperadamente, eles chamam de volta o Norbert Wiener para vir para formar uma equipe e tentar dar uma solução técnica para a questão da eficiência da defesa antiaérea americana na frota do Pacífico. E aí ele cria um sistema que adapta radares e células fotoelétricas aos canhões
de tal maneira que, assim que os aviões japoneses entrassem no limiar de captação dos radares, o radar, por si só, já focava o canhão no avião e rapidamente ia captando informações sobre qual é a velocidade desse avião, qual é a direção em que ele vem, qual é o grau de manobrabilidade que esse modelo de avião tem, qual é a velocidade do vento, qual é a umidade relativa do ar, de tal maneira que quando o avião entrasse na linha de alcance de tiro do canhão, ele já estava completamente enquadrado e inevitavelmente seria abatido. A situação se inverte completamente. Daqui por diante, os aviões japoneses é que não conseguem mais atacar os navios da esquadra americana. E é por isso que eles vão adotar a técnica kamikaze, porque não se testava mais nenhuma outra alternativa. Portanto, qual foi a resolução que o professor Wiener deu para o problema? Ele criou o princípio da automação. Ou seja, o canhão só se torna eficaz se ele não for manipulado por um ser humano. Se ele for todo controlado pelo mecanismo automático do próprio equipamento militar. A maneira de resolver o problema humano foi substituindo o humano pela máquina. E o que a máquina fazia, ela captava as informações do ambiente externo, repassava ao sistema de informativo que traduzia essas informações em termos de algoritmos matemáticos. Esses algoritmos matemáticos eram retroalimentados para dentro do sistema, que os transformava em ordens de comando para a operação do equipamento em termos de obtenção da máxima eficácia destrutiva. Uma operação toda ela feita em sentido de ida e volta. Tanto o canhão era capaz de interpretar a realidade fora dele, como assim que ele interagia e acertava ou não acertava o avião, ele recebia de forma a informação se o foco está certo, se o foco está certo, para que ele pudesse corrigir os percursos até que, enfim, o resultado final fosse alcançado. Ou seja, a automação significa o resultado vai ser tão mais efetivo, tão mais preciso, quanto menos tiver participação humana, quanto mais tudo for reduzido a uma operação de algoritmo matemático. As bases dessa ciência, então, da automação são a miniaturização dos equipamentos, a informação, ou seja, esse modo de captar informações do ambiente externo e reduzi-las matematicamente a fórmulas matemáticas que virem comandos de operações consecutivas e que são retroalimentadas dentro do sistema num processo de feedback. Essa redução matemática de um ambiente dinâmico é que dá origem ao processo da computação, ou às ciências modernas da computação. E esse conjunto forma um sistema cibernético que está por trás de toda essa revolução digital que a gente vive até hoje e que não só transformou todo o sistema produtivo, todo o sistema tecnológico e científico do mundo, mas transformou o cotidiano de todos nós que estamos aqui e de todo mundo que está aí por fora ao nosso redor. O mundo nunca mais foi, nunca mais será o mesmo. Uma outra maneira de ver isso é como na Primeira Guerra Mundial a operação estratégica implicava num grande movimento de coordenação coletiva. O fronte militar ia dos Alpes suíços até o Mar do Norte, a linha francesa e inglesa em frente à linha alemã. Quando havia um ataque, havia um comando geral e toda a linha dos aliados avançava contra os alemães. Ou, quando os alemães é que atacavam, toda a linha alemã se levantava e atacava os aliados. Portanto, o fundamento da estratégia era a coordenação de gigantescas coletividades. Na Segunda Guerra Mundial, essa estratégia muda completamente. É introduzida a tática de operação em pequenos grupos articulados por equipamentos de rádio que trabalham em coordenação direta entre si e com o comando central, captando informações na frente de batalha e tendo autonomia para decidir suas próprias direções, suas próprias medidas de interação com a situação de conflito, repassando toda a informação nova para as mais unidades de combate e para o comando central. Então, há uma fragmentação, uma atomização do processo de coordenação da luta, uma simplificação do caos em unidades autorreguladas.
É esse modelo automatizante e autonomizante que vai se tornar o padrão da organização socioeconômica posterior à Segunda Guerra Mundial, que vai mudar completamente a face do mundo a partir da segunda metade do século XX. O segundo campo científico que eu gostaria de referir aqui, porque é crucial para entender as diferenças que estão, as mudanças que estão ocorrendo, é a introdução dessa ciência com esse nome pavoroso: topologia geométrica multidimensional. O que é que significa? Uma coisa, um nome tão feio. No fundo é uma coisa muito bonita. É como ser capaz de conceber outras dimensões espaciais que estejam além dos limites do senso comum da nossa percepção do espaço. O ser humano consegue perceber só 3 dimensões básicas do espaço, mais a dimensão temporal. E, no entanto, é possível pensar em múltiplas formas de organização espacial para além das 3 únicas que nós conhecemos. Apenas que nós não conseguimos vislumbrá-las, elas só podem ser figuradas e, sobretudo, vão ter uma explosão que vai levar essa multiplicação ao infinito com a potencialização da computação gráfica. O símbolo mais simples dessa nova ciência é a chamada fita de Möbius. Acho que todos vocês conhecem o que é a fita de Möbius. Möbius era um matemático alemão de meados do século XIX que foi quem configurou esse campo da topologia geométrica multidimensional. E ele partiu desse exemplo simples. Se você pega uma fita fechada num círculo, corta ela e faz uma ligeira torção num dos lados e recola ela, ela fica no formato de 8. E esse 8, se você passar o dedo sobre a superfície dele, o dedo vai ficar passando por dentro e por fora indiferentemente. A fita se torna uma entidade unidimensional. Assim como é possível criar esse espaço que, para a nossa percepção, parece muito ambíguo, porque não tem mais o lado de dentro nem o lado de fora, é uma peça de aparente natureza tridimensional, mas que na verdade tem uma dimensão só. Esse paradoxo é possível de ser experimentado por qualquer pessoa que faça a experiência agora aqui nesse auditório. A partir daí, ele foi partindo para especulações que levaram a dimensões cada vez mais complexas e cada vez mais estranhas para o nosso senso comum. Qual é a vantagem disso? Ele pôde, dessa maneira, adentrar em novas configurações espaciais que vão ser eventualmente utilizadas para compreender o que para o nosso senso comum também é impenetrável, que é o universo da física quântica. A física quântica não era compreensível até que ela foi submetida à modelagem possibilitada pela topologia geométrica multidimensional. E aí se podem configurar os orbitais quânticos das partículas elementares nesse micro-universo da ciência quântica. Da mesma forma, os arranjos físico-químicos que são a base tanto da biologia quanto da genética moleculares, que podem ser pela primeira vez configurados através dessa nova geometria multidimensional. Ou as novas dimensões cosmológicas da concepção do espaço como uma entidade simultaneamente em expansão para o infinito, mas recursiva para dentro de si mesmo, o que para nós é quase impossível de interpretar, mas se você modela com o modelo do Möbius, da topologia multidimensional, se torna possível e dá origem às explicações que nós temos hoje sobre a organização do universo em termos de cordas e supercordas. Enfim, todas as áreas do conhecimento vão ser definitivamente transformadas pelo impacto dessas duas ciências, a cibernética e a topologia geométrica multidimensional. Eu disse todas as áreas do conhecimento, mas nós somos da área das humanidades e uau, a nossa área, uau, nem tanto. Na verdade, isso tudo parece só um pouco estranho, não é muito a nossa praia. A história, o fato deveria ser mais do que é. Sim, a gente volta, portanto, para um exame mais aprofundado das injunções que vão predominar no período do pós-guerra. O que chama atenção, portanto, é o caráter dramático das mudanças que vão se impor por toda parte do mundo. O cenário histórico
que se abre com o fim da guerra, passa por uma mudança radical praticamente em todas as suas dimensões nos 4 cantos do mundo. Nunca antes tanto mudou para tantos em tão pouco tempo. Uma mudança tão abrupta, tão intensa, que abre um fosso entre as gerações, de forma que as gerações que lutaram a guerra não são mais capazes de entender ou de serem entendidas pelas gerações que nascem depois da deflagração do conflito. Os pais não entendem mais os filhos, porque os filhos cada vez mais repudiam o mundo dos seus pais como um mundo extinto, como um conjunto de valores que não tem mais vigência. A Guerra Fria vai se tornar certamente um desdobramento da Segunda Guerra Mundial, mas o conflito agora vai ser tratado num novo campo, o campo da cultura, com novas armas. As imagens, a propaganda, a TV, o consumo e, sobretudo, o consumo de imagem. O aspecto mais drástico das mudanças foi, sem dúvida, o tecnológico ao que eu estava me referindo. As guerras no mundo moderno têm operado como crises que catalisam processos técnicos e científicos em andamento, que seriam muito mais lentos se não fosse a aceleração extraordinária imposta pela situação de guerra. As guerras modernas, portanto, particularmente as guerras mundiais, se constituírem confrontos entre capacidades tecnológicas dos dois lados. Aquele que superasse o outro tecnologicamente acabaria por vencer o conflito, como de fato ocorreu. Mas a corrida armamentista não cessou depois da guerra. Ao contrário, ela foi ainda mais acelerada no curso da subsequente Guerra Fria, ensejando a formação daquilo que o presidente Eisenhower denominou de o complexo industrial militar, ao que o filósofo Herbert Marcuse acrescentou a expressão complexo industrial militar acadêmico, significando não só o envolvimento das corporações com o Departamento do Estado na definição dessas tecnologias que vão propiciar a hegemonia militar dos Estados Unidos sobre o restante do mundo, mas também o acompliciamento das universidades e da comunidade científica nesse processo de produção da hegemonia militar americana. A área estratégica por excelência dessa nova corrida tecnológica, como eu acabei de dizer, foi o desenvolvimento dos computadores, dos processos de automação e do que se tornou a ciência da cibernética, a fonte da ulterior cultura informática ou digital, tal como nós a conhecemos hoje em dia. Não é o caso de entrar aqui nos particulares dessa nova realidade, suficientemente conhecida por todos nós, e em grande parte lastimada por todos nós, mas de tentar entender o modo como ela acabou reformulando todo o conjunto da ordem social e cultural. Graças aos investimentos maciços do governo americano para a reformulação da economia em função do esforço de guerra, os Estados Unidos iriam superar o trauma da Grande Depressão, que desde 29 até a irrupção da guerra manteve a economia americana numa situação prostrada. Com o fim da guerra, os Estados Unidos, ao contrário, vão viver um boom inédito de prosperidade. A avidez de recursos e matérias-primas dessa economia em crescimento e expansão extraordinária dos Estados Unidos, durante e após a guerra, por sua vez, vai impulsionar outras regiões, particularmente a América Latina e, na América Latina, particularmente o Brasil. Esse surto excepcional de prosperidade da economia americana ia propiciar uma situação de pleno emprego, de valorização do trabalho, de elevação salarial, de redistribuição de rendas, que se refletiria na consolidação do welfare state, o estado de bem-estar social. Esse processo amplo de reivindicação de direitos, de renda, de participação, que por um longo tempo esteve reprimido durante toda a longa depressão dos Estados Unidos e durante o período de guerra também, quando fazer qualquer reivindicação é antipatriótico, esse processo longamente reprimido irrompe na cena e os trabalhadores se tornam os personagens do momento. Eles mantêm as corporações do governo acuados, obrigados a lhes conceder mais direitos, garantias, oportunidades e participação na renda nacional. É, nesse sentido, a época de ouro do movimento trabalhista. Não só o movimento trabalhista ressurge com uma força social,
mas do ponto de vista do empresariado e do Estado, ele surge como uma força ameaçadora e desestabilizadora. Isso era particularmente visível na área sindical e na mobilização das forças sociais pela implantação do Estado do bem-estar social. Esse foi o momento também das lutas pelos direitos civis, da luta contra a segregação racial e o início do movimento da luta pelos direitos das mulheres. É o grande momento dos direitos civis em escala mundial também, com o auge, o apogeu dos movimentos anticoloniais e de emancipação das antigas colônias em novos estados independentes. Pode-se dizer que esse foi o período marcado pela maior onda reivindicatória do mundo contemporâneo e, de forma geral, em toda a história da humanidade. Ok. Obrigado. Então, alguns exemplos desse processo de emancipação. A Revolução e Libertação da Argélia, a Revolução Cubana, particularmente voltada contra o poderio americano, a Primavera de Praga, voltada contra o bloco soviético e, em particular, contra o Pacto de Varsóvia. E aqui uma concentração de trabalhadores em reivindicação de direitos no Rio de Janeiro, no Brasil. Os setores, portanto, dominantes das empresas e do governo se sentiram acuados contra a parede por esse crescimento exponencial do movimento trabalhista e das reivindicações sociais pelos direitos civis. A resposta que as corporações e o governo vão dar vai vir justamente na forma da mudança tecnológica, que vai de novo reverter o quadro, colocando os trabalhadores na defensiva e colocando o governo e as empresas em posição de poder rebaixar o valor do trabalho, rebaixar os salários, caçar os direitos e controlar o poder sindical. Isso ocorre porque no âmbito econômico vão ser substituídos os sistemas industriais que até então eram dominantes, os das linhas de montagem que haviam aparecido no começo do século e que eram uma base da industrialização avançada, que envolviam grandes concentrações de operários submetidos a uma hierarquia gerencial complexa. No lugar desses sistemas, o que vai ser introduzido é aquele princípio da automação, desenvolvido pelo Norbert Wiener durante o período da guerra. Esses sistemas de automação permitem a redução da massa dos trabalhadores, aliviando a densidade da área de trabalho e horizontalizando o contato entre os grupos de operários altamente especializados e o escalão gerencial. O que há então é um desemprego maciço, só sobram os empregos altamente qualificados, com salários maiores e que quase que aproximam o padrão gerencial do trabalhador especializado. Postos na defensiva, os sindicatos enfraquecidos passam a representar apenas os grupos mais altamente qualificados que permanecem nas indústrias, tratando de negociar com o empresariado em termos de ganhos e de vantagens e não mais de princípios, como o princípio da redistribuição de renda ou como o princípio da democracia e da igualdade. A tentação maior do ponto de vista desses sindicatos atuados agora, era participar dos privilégios do consumo, ao invés de lutar pela defesa dos perdedores, que foram deixados para trás na massa do trabalho desqualificado, mal remunerado ou nas indignidades do desemprego e da assistência social. Esse aqui é o primeiro circuito integrado do mundo, criado no Instituto Tecnológico de Massachusetts, no final dos anos 40. Observem bem o modo como ele é organizado como uma grade, uma teia, uma tela altamente articulada.
tem aí uma lupa que aumenta e vocês podem ver que as áreas de contato no interior da grade são, na verdade, nós que permitem a agregação de informação, que tem uma autonomia de operação, mas ao mesmo tempo se integra com os outros nós do sistema, o que dá origem a essa noção do sistema integrado, composto de partes, todas elas com autonomia para incorporar a informação, mas em perfeita coordenação com os demais nós do sistema. Esse padrão de integração em rede, em malha, vai se tornar um padrão da ordenação social, da ordenação tecnológica e da ordenação espacial em todos os sentidos no pós-guerra, e vai dar a base ao estilo de arquitetura e de urbanismo que a gente conhece como International Style. Aqui é uma variante da tal fita de Möbius, uma obra do artista e reitor da Universidade de Ulm, que se tornou o centro da definição dessa nova linguagem da expressão gráfica voltada para recursos computacionais e que vai ser o principal vetor de radiação da ciência da topologia geométrica multidimensional. E ele veio para o Brasil, participou da primeira Bienal do Ibirapuera, em São Paulo, e na primeira Bienal ele mostrou essa escultura, que é uma variante da fita de Möbius, ganhou o primeiro lugar e causou uma autêntica celeuma, uma febre de reprodução de variantes e desenhos desse mesmo padrão geométrico, dando ensejo ao que se consolidaria como sendo o concretismo paulista. Ele vai levar vários artistas, arquitetos, designers e designers industriais paulistas e brasileiros para estudarem na Universidade de Ulm, e vai trazer vários dos professores da Universidade de Ulm para lecionarem, sobretudo em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí então há uma implantação por dentro desse modelo, desse novo modelo, dessa nova computação tecnocientífica a partir da topologia geométrica, que fica diretamente articulada com a estética do concretismo, seja o concretismo das artes plásticas, seja o concretismo da poesia. O entusiasmo era tão grande com a fita de Möbius e com a nova ciência da topologia multidimensional que o Brasil vai ser o primeiro país a lançar selos em homenagem à fita de Möbius, como sendo o grande novo fator, a novidade tecnocientífica do pós-guerra e o modelo de articulação de uma nova articulação da percepção espacial em termos de modernidade tecnológica. O Brasil não só foi o primeiro a lançar um selo com o tema da fita de Möbius, mas lançou mais dois sucessivamente. É o campeão de longe, disparado, do fã-clube da fita de Möbius. Aqui é o padrão da industrialização tal como existia no modelo anterior, o modelo da linha de montagem. Notem a quantidade enorme de operários trabalhando praticamente em continuidade dentro de um projeto de coordenação coletiva. Isso é a fábrica da Ford no Brasil, no começo dos anos 50, em São Paulo. Aqui já a adoção do novo modelo da automação. Um pequenino número de trabalhadores altamente especializados que trabalham com recursos de automação e de robôs pneumáticos e que são capazes de fazer todo o trabalho basicamente apoiados em máquinas que se regulam a si mesmas e funcionam por si próprias de acordo com o sistema cibernético. Há, portanto, uma enorme, dramática redução da massa trabalhadora e é claro que se traduz em desemprego, rebaixamento salarial, enfraquecimento dos sindicatos e uma reversão da ordem política. Os trabalhadores que eram fortes no sistema anterior se tornam imensamente fracos nesse novo sistema. Mais peculiar ainda do que essa mudança na estrutura industrial é a reordenação espacial que vai redefinir o conjunto das relações sociais e dos quadros de valores. A Segunda Guerra manifestou um desígnio singular e até hoje ainda muito mal compreendido. Ela foi um conflito voltado particularmente contra as cidades. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra anti-urbana.
anti-cidades. Pelo lado dos nazistas, se tratava de obliterar totalmente as áreas urbanas e os símbolos culturais dos povos do leste da Europa, cujo destino era de se tornar um vasto campo agrícola trabalhado por uma raça escrava, destituída de qualquer traço de cultura, crença, língua ou identidade. Como as cidades é que dão esses elementos de cristalização cultural, a ideia é fazer tábula rasa de todas as cidades e limitar o espaço agrícola do leste europeu a uma vasta área rural vazia e sem cultura. Os aliados, por sua vez, tendo assumido desde cedo a superioridade aérea, decidiram que seria obliterando cidade após cidade através de bombardeios, de bombas incendiárias, de napalm e, ao fim e ao cabo, de bombas nucleares, que eles haveriam de quebrar a resistência do inimigo, como de fato ocorreu. Aqui, o bombardeio e a destruição de Varsóvia pelo bombardeio nazista. Aqui, o bombardeio sistemático por artilharia de varredura das tropas alemãs contra a cidade de Stalingrado. Aqui, o bombardeio aéreo com bombas de fósforo branco e bombas de napalm da Força Aérea Americana sobre a cidade japonesa de Osaka. É bom lembrar a respeito disso também o bombardeio que os americanos fizeram sobre a cidade de Tóquio, uma cidade toda ela feita de casas de madeira, e que causou mais mortes do que as duas bombas atômicas de Nagasaki e Hiroshima somadas. Em geral, não se pensa sobre o peso e a força dos bombardeios aéreos americanos com bombas incendiárias, mas eles foram muito piores do que as bombas atômicas. Aqui, três imagens interessantes a respeito da cidade de Hamburg. A primeira, a imagem mais em cima, mostra Hamburg tal como era antes de ser devastada pelo bombardeio aéreo dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Uma cidade com um padrão de urbanização cosmopolita, muito próximo daquele definido pela reforma de Paris, do Barão Haussmann, na metade do século XIX. A segunda imagem mostra Hamburgo completamente devastada pelos bombardeios aéreos de bombas incendiárias dos aliados, e a imagem final mostra a Hamburgo reconstruída depois da guerra, graças aos capitais americanos. E como agora ela repete completamente essa nova ideologia do International Style. Esses grandes blocos de prédios em arquitetura moderna, perfeitamente geométrica e distribuídos como dentro de um tabuleiro de xadrez, em que os prédios ficam espaçados por grandes estacionamentos e são cercados por grandes vias expressas. Esse é o modelo de urbanismo que vai se implantar depois da Segunda Guerra Mundial, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. É esse que nós temos nas nossas cidades, é isso que a gente tende a chamar de arquitetura moderna ou de International Style, e tem total coordenação com a transformação tecnológica em função da cibernética e da topologia multidimensional. Essa imagem é apenas uma imagem artística. É a representação artística encomendada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos de uma peça de propaganda, uma peça publicitária, representando o que aconteceria com a cidade de Nova York se ela fosse alvo de um bombardeio atômico. Então, vocês estão vendo duas bombas atômicas estourando no coração de Nova York. Nunca aconteceu, felizmente, mas o governo americano queria difundir esse pânico da população, difundir a ideia de que cidades são vulneráveis demais. Você não pode concentrar muita gente, muito recurso, muita riqueza, muito equipamento numa área tão pequena, porque ela é facilmente destruída pelos inimigos. E por que os americanos sabiam disso? Porque eles destruíram a cidade. Porque eles tinham destruído as cidades europeias, destruído a cidade japonesa. E eles aprenderam que cidade é algo muito estrategicamente perigoso. Então, a ideia no pós-guerra é dispersar as cidades, retirar o máximo possível de população, sobretudo as profissões mais qualificadas e mais importantes do ponto de vista econômico e estratégico para o país, levar as indústrias, empresas mais importantes também e mais estratégicas para o interior do país e dispersar a população nas áreas mais rarefeitas do território americano. É o processo chamado de urban sprawling, ou dispersão urbana.
que acabou desativando o modelo de cidade americana, com a população mais próspera e diretamente engajada no esforço produtivo, evacuando a cidade em função dos grandes condomínios fechados nos arredores, nos subúrbios e nas áreas mais distantes, para onde também migravam as empresas. É claro que isso cria um problema de comunicação. Como as pessoas migrando para os subúrbios podem do subúrbio chegar ao trabalho ou do trabalho voltar para a cidade. Aí, a outra grande mudança urbanística no pós-guerra é a assimilação pelos americanos da ideia da Autobahn, a autoestrada expressa alemã. Logo no começo da guerra, os americanos haviam bombardeado todo o sistema ferroviário alemão e pensaram que com isso haviam impactado a economia alemã, que a Alemanha estaria paralisada porque não podia mais contar com o seu sistema ferroviário. Lendo engano, a economia alemã continuou funcionando perfeitamente sem os trens, porque os alemães tinham, no período nazista, introduzido esse sistema das grandes autopistas expressas que ligavam todas as cidades estratégicas e todas as áreas produtivas com as áreas urbanas no contexto do Reich alemão. E essas estradas, ainda que fossem bombardeadas, são facilmente consertáveis do dia para a noite, graças à plasticidade da tecnologia do asfalto. Então, até o fim da guerra, os americanos não conseguiram destruir o sistema da Autobahn alemã, e então, depois da guerra, eles dizem, é preciso introduzir exatamente esse mesmo sistema nos Estados Unidos. Acabar com o sistema ferroviário e criar as grandes autopistas expressas, ligando diretamente as cidades e as empresas com os aeroportos, e fazer do carro e do avião os veículos por excelência de movimentação, de comunicação e de transporte no novo contexto do pós-guerra. Essa imagem é impressionante. Trata-se de uma cronomicrofotografia da implosão de uma bomba atômica. É uma fotografia tirada em milionésimos de segundo. É uma sequência fotográfica que fotografa com extrema rapidez e pega cada fase da detonação da bomba atômica para que os técnicos aprendessem a controlar o caos. Como controlar a detonação, conhecendo ela passo a passo, para poder modelar o grau de impacto de uma bomba atômica, o grau de destrutividade, o grau de radiação, o grau de contaminação, o grau de potência, o grau de destruição e assim por diante. Uma ciência do controle sobre o caos, baseada, evidentemente, na capacidade computacional dos novos recursos tecnológicos. Aqui, o bombardeio atômico de uma das ilhas do arquipélago das Ilhas Marshall, no Pacífico, uma das maiores ilhas do arquipélago, chamada Inwata. Só para a gente lembrar que Hiroshima e Nagasaki não foram as únicas bombas atômicas e a guerra não acabou com Hiroshima e Nagasaki. A detonação de artefatos nucleares continuou por várias décadas depois da Segunda Guerra Mundial e afetou uma vasta população de centenas de milhares de pessoas na região do Pacífico que foram evacuadas na mar e jogadas para viverem em favelas das Filipinas, numa cidade, num país cuja língua eles não falam e onde eles vão se tornar párias sociais, vivendo favelados miseravelmente até hoje, depois de terem sido expulsos desse paraíso tropical onde os seus ancestrais viveram por milênios. Essa é mais uma atrocidade da Era Dourada que, em geral, passa despercebida e desconhecida. Esse novo modelo, portanto, de desurbanização, de urban sprawl, de dispersão urbana e de criação de redes de autopistas rodoviárias conectadas com aeroportos, tendeu a ser exportado para a Europa também, como padrão que vai marcar o planejamento da reconstrução do pós-guerra com créditos, corporações e produtos norte-americanos.
Esse padrão também vai ser difundido para o sul do continente americano, no contexto da Guerra Fria, através do programa de investimento econômico, financeiro e de know-how americano, chamado Aliança para o Progresso, diretamente voltado para a América Latina e particularmente ativo no Brasil. Por toda a parte, portanto, o cenário dos anos 50 e 60 foi o da americanização, ou da promoção maciça pela propaganda oficial, pela publicidade, pelo cinema, pelo rádio e TV, do American Way of Life, entendido como a própria ideia da modernidade. Ser moderno é ser americanizado, o que vale para uma pessoa, para um casal, para uma cidade capital ou para toda uma sociedade e um país. E, por americanização, o que se percebia com os monumentos de maior impacto e visibilidade eram os grandes arranha-céus, os prédios públicos alinhados à estética high-tech do International Style. Esse International Style consagra, portanto, o modernismo na sua mais pura expressão geométrica, sendo por isso reiterado pela ampla difusão do abstracionismo geométrico nas artes plásticas como a sua contrapartida no debate estético. As várias tendências do geometrismo abstrato assumiram diferentes definições, expressões, sentidos e compromissos históricos. Elas vão compor um amplo espectro, incluindo desde as correntes que já provinham de antes da guerra, como o neoclassicismo, o construtivismo, até as mais típicas do pós-guerra, como o neoconcretismo, o concretismo, o informal e a arte cinética. Via de regra, todas essas tendências eram associadas com o modernismo, vanguarda e a nova configuração da vida social do pós-guerra, com os arranha-céus, os monumentos geométricos, os subúrbios refinados, as vias expressas, a publicidade, o planejamento, o consumo, os carros, os aviões e a supremacia da comunicação visual, aliciante, dinâmica e acelerada. E, no entanto, havia artistas isolados e coisas estéticas que, embora minoritárias e com menos visibilidade, vão confrontar esse núcleo simbólico associado ao International Style e suas conotações de modernidade, desenvolvimento tecnológico, conforto material para as camadas qualificadas e para a hegemonia da visibilidade. O núcleo de difusão dessa ideologia, como eu comentei, foi a Escola de Ulm, e em particular o seu reitor e artista, Max Bill, com suas premiações na Bienal, suas visitas ao Brasil e a maneira como levou alunos daqui para lá, professores de lá para cá. Ela foi criada como um sucedâneo da Bauhaus, que era visto como um modelo esquerdizante e pró-operário, e era devotada particularmente às artes plásticas aplicadas da publicidade e do design industrial. Essa corrente vai se tornar hegemônica no Brasil e a gente pode ter uma ideia da sua força, particularmente num documento precioso que é o Manifesto da Poesia Completa no Brasil, chamado Plano Piloto para a Poesia Completa, que aplicava a ideia do plano piloto de Brasília, portanto da reforma urbana pelo novo modelo, para a prática da poesia. Esse plano piloto da poesia completa foi escrito pelo grupo Nós Grandes, que incluía os irmãos Campos, o Augusto Haroldo de Campos, e o publicitário, designer e poeta Despinha Atari. Então, diz o manifesto na sua parte final. Nessa fase concretista predomina a forma geométrica e a matemática da composição. Renunciando à disputa do absoluto, a poesia concreta permanece no campo magnético do relativo perene. Cronomicrometragem do acaso. Essa expressão é fantástica. Cronomicrometragem do acaso é aquela imagem exatamente que a gente viu da paralisação da implosão da deflagração da bomba atômica. É assim que a poesia concreta quer construir a sua imagem, a sua identidade. Cronomicrometragem do acaso. Controle cibernético. Aí a palavra fatídica. Controle cibernético. A assimilação da estética da poesia concreta do sistema cibernético. O poema como um mecanismo autorregulando-se a si mesmo. O próprio feedback poético. A comunicação mais rápida, implica um problema de funcionalidade e de estrutura. Confere ao poema um valor positivo e guia a sua própria confecção.
Poesia concreta, uma responsabilidade integral perante a linguagem, realismo total contra a poesia de expressão subjetiva e hedonística, de conteúdos humanos e de valores afetivos, evidentemente. O desfecho do manifesto: criar problemas exatos e resolvê-los em termos de linguagem sensível, uma arte geral da palavra. O poema, produto, objeto útil. Portanto, se anunciando como estágio mais avançado do modernismo, como a própria vanguarda, o que a gente vê é um nexo direto, um compromisso com o International Style, apesar do nome atribuído a essa corrente, concretismo, ter sido associado a movimentos artísticos anteriores ao período da Segunda Guerra Mundial. Uma boa maneira de se observar como operam essas diferenças, não apenas no debate estético, mas sobretudo na reorganização econômica, social e política do Brasil, é justamente avaliando o processo de reforma urbana no pós-guerra. A influência do Le Corbusier é reconhecida como seminal na consolidação da arquitetura e urbanismo brasileiros. O seu resultado mais notável e universalmente celebrado é Brasília. Mas é preciso reconhecer que esse projeto é a culminância de uma tendência de população das cidades e, por extensão, da sociedade brasileira, exatamente por aquele conjunto de princípios de racionalização e homogeneização articulados pelo International Style. Por toda a parte onde ele é aplicado, como padrão de modernização mecanizada, os elementos constitutivos do projeto são exatamente os mesmos. Exemplos. Ele sempre implica na criação de um foco temático na forma de um grande parque urbano que fica na região mais estratégica da especulação urbana, conexo aos subúrbios refinados, para onde a população qualificada se muda. Ele possui um nexo de autopistas expressas distribuindo o trânsito por radiais planejadas que privilegiam essas áreas reurbanizadas. Ele possui um conjunto de monumentos públicos centralizados por um museu novo de arte moderna. Eventualmente, um museu de arte contemporânea. E, no melhor dos casos, como no caso do Parque Ibirapuera em São Paulo, os dois, um ao lado do outro, um de arte moderna do lado de um de arte contemporânea. E, toque final, a conexão desse conjunto diretamente com o aeroporto, consolidando a fisionomia cosmopolita e internacionalizada do novo espaço moderno, dominado pela presença dos automóveis e aviões. Assim ocorreu com a reforma urbana pioneira de Belo Horizonte, ao redor do Parque da Pampulha, do Museu de Arte Moderna e do aeroporto, conduzida por Juscelino Kubitschek, ainda nos anos 40. Assim ocorreu com a reforma urbana de São Paulo, por ocasião do 4º centenário da cidade, em 54, centralizada no Parque Ibirapuera, e os seus dois museus de arte moderna e contemporânea, e a conexão direta com o aeroporto de Congonhas. Assim ocorreu com o Rio de Janeiro de Carlos Lacerda, a impulsão do Parque do Flamengo, dos monumentos aos heróis da guerra, o Museu de Arte Moderna e a conexão direta com o aeroporto de Santos Dumont. E por fim, claro, Brasília, em que toda essa sintaxe urbana e arquitetônica atinge o seu paroxismo numa cidade planejada, cujo próprio plano básico tinha a forma de um avião, atribuindo uma aura quase mística à nova capital e ao presidente que a construiu. Aqui um pôster de propaganda americano. Depois da guerra total, virá uma forma de vida total. A propaganda desses novos subúrbios, desses novos condomínios cercados, protegidos, fortemente policiados, que ficam fora da área das cidades, que são conectados por autopistas e com os aeroportos. Aqui, o primeiro sistema de autopistas construído pelo governo americano no estado de Michigan. Aqui, o projeto da distribuição das rodovias expressas e dos principais aeroportos no sudeste dos Estados Unidos, mais ou menos correspondendo à região da Califórnia e do Texas, onde ficavam as principais reservas de petróleo e onde ficavam as mais importantes empresas de alta tecnologia associadas à indústria da defesa militar americana. E vocês podem ver os pontinhos pretos pequenos, são os pequenos aeroportos locais, os pontinhos maiores são os aeroportos regionais e os pontos maiores são os aeroportos internacionais.
a perfeita conexão entre o local e o mundial através do sistema carro e avião. Aqui uma imagem de como o novo sistema de urbanização se baseia naquela ideia da grade de circuito integrado, com uma rede, uma trama, uma malha perfeitamente articulada e retícula, o que propicia uma perfeita matematização do espaço, portanto, uma redução, uma vez mais, das diferenças topológicas em função de um máximo controle espacial e máxima gestão das possibilidades de ocupação. Isso parece ser Estados Unidos, ou parece ser Europa, pode parecer até América Latina, mas não é nada disso. Isso é o norte da África, a reurbanização de Casablanca. Aqui o resultado visual, formando essas colmeias na forma de conjuntos habitacionais, baseados nessa presença maciça de concreto, de cimento, numa área de tremenda insolação como é o norte da África. Vocês imaginam que delícia ficar dentro dessa casa. Aqui o padrão por excelência, o ícone por excelência do International Site, que é o conjunto da ONU em Nova York. Quase toda a arquitetura moderna é uma variação em torno desses dois temas. O tema da projeção vertical e da projeção horizontal, constituindo os dois eixos de sustentação dessa nova arquitetura monumental em perfeita definição geométrica e em malha reticular. Aí, o urbanismo típico de uma das capitais petrolíferas dos Estados Unidos, a cidade de Houston, no Texas, exatamente de acordo com esse modelo. Podia ser Houston, mas podia ser também qualquer cidade do interior de São Paulo, ou mesmo áreas da própria cidade de São Paulo, ou de outras cidades da Europa, ou de outras partes do mundo, ou do Japão, porque esse modelo se implanta no mundo inteiro. Aqui, o caso brasileiro. O início dessa desse novo urbanismo, dessa nova arquitetura, através do projeto de Brasília, pela figura carismática, moderna do presidente JK, que era o nosso JK, em comparação direta com o John Fitzgerald Kennedy, o JK deles. Eles tinham deles, nós tínhamos o nosso. Ambos eram moderninhos, ambos vestiam terninhos, ambos dançavam rock and roll. Aqui a remodelação da orla do Rio de Janeiro para a criação do Parque do Flamengo. Vejam que, embora tenha surgido a área ajardinada, onde vai ser colocado o monumento aos heróis da Segunda Guerra e o Museu de Arte Moderna, o aterro foi criado sobretudo para resolver a questão viária do Rio de Janeiro e a conexão direta em via expressa com o aeroporto Santos Dumont. O jardim veio de contrabando, porque a dona Lota insistiu, mas o plano era estritamente um plano de resolução do problema viário. Uma visão do parque, de acordo com o modelo geométrico do ajardinamento. Aqui, o desenho futurista do Niemeyer para a criação do Parque Ibirapuera em São Paulo, baseado também nessa mesma linguagem estético-arquitetônica, as curvas futuristas, os espelhos d'água, os pilotis, o concreto protendido, etc. Aqui uma imagem particularmente forte. O presidente do Conselho da Fundação Bienal, que criou as Bienais de Artes em São Paulo, o homem que patrocinou a criação do Parque Ibirapuera e toda a nova reorganização de São Paulo, o maior magnata paulista industrial, Titilo Matarazzo, assinando o estatuto da criação do Museu de Arte Moderna dentro do Parque Ibirapuera, sob a tutela do Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller era o diretor-presidente do maior conglomerado petrolífero dos Estados Unidos, o diretor-presidente do maior complexo financeiro, o Chase Manhattan de Nova York, e era também membro do Departamento de Estado responsável pela política americana na América Latina durante a Guerra Fria. E, além de tudo isso, ele era o presidente e diretor do Museu de Arte Moderna de Nova York. E é ele quem estimula a criação dos museus de arte moderna em São Paulo e no Rio de Janeiro, doando
parte do acervo, do seu próprio acervo e do acervo do MoMA, para criar os acervos iniciais desses dois museus. Depois ele também estimularia a criação do Museu de Arte Moderna de Buenos Aires e de Santiago. E aí a conexão, então, entre tecnologia, indústria, arte, cultura e estratégia geomilitar é mais do que nítido, mais do que transparente nessa imagem emblemática. Aqui a inauguração do pavilhão da Bienal, a primeira grande mostra, que vai ser vencida justamente por aquela estátua que é uma reconceptualização da fita de Möbius do Max Bill, da escola em 1954, no aniversário do centenário de São Paulo. Aqui um exemplo da intervenção do Niemeyer em São Paulo, esse megalito, esse bloco de concreto enfiado no coração histórico da cidade, que desde então dividiu a cidade em duas. A cidade do lado de cá, do prédio do Niemeyer, e a cidade do lado de lá do prédio do Niemeyer. Aqui uma imagem pitoresca do carrinho dos chocolates Pan, que se apresentavam com aquele foguetinho em cima, demonstrando a euforia da Era de Ouro, porque era também a era da conquista do espaço, e o carrinho é fotografado com seu foguetinho em frente ao portão monumental de abertura do Parque Ibirapuera. Todos esses ciclos, portanto, se associando uns aos outros, se somando, para dar essa ideia de uma nova modernidade, que o Brasil estaria entrando numa nova era, com uma nova população. Aqui o pavilhão brasileiro na exposição de 1954 em Nova York, todo ele feito pelo Niemeyer e pelo Lúcio Costa também, de acordo com a arquitetura International Style, e o Brasil se tornou então uma das principais plataformas do International Style. Aqui o plano de Brasília, muito interessante a evolução de um símbolo espiritual, que é a cruz, em direção a um símbolo tecnológico, que é o avião, criando uma nova mística, que é a mística da tecnologia. Aí a arquitetura monumental de Brasília, fazendo eco à arquitetura monumental do prédio da ONU, a arquitetura monumental da Pampulha, do Rio de Janeiro, do Ibirapuera em São Paulo, etc. Até os mínimos detalhes. Isso aqui, por exemplo, é o carpete do Palácio do Planalto. Todo ele modelado em padrões geométricos abstratos, de acordo com a ideia da malha ortogonal. O monumento, o JK. E o outro lado da história. O próprio processo pelo qual esses prédios e monumentos vão ser construídos revela a sua inserção na nova cooperação tecnológica da economia internacional. Eles eram baseados em módulos estruturais de concreto protendido, compostos em moldes calculados por sistemas computacionais e montados por um maquinário complexo de guindastes e roldanas gigantescos. O que significa que uma pequena elite de engenheiros, arquitetos e técnicos controlavam todo o processo decisório da operação, restando aos trabalhadores braçais pouco mais do que carregar e despejar baldes de concreto. Carregando concreto, finalizando arestas e polindo o produto final, a atuação desses lugares estava terminada. Ou seja, eram eliminados do processo toda a gama de trabalhadores que constituíam a guilda dos pedreiros e mestres de obras, dotados de um know-how muito secular e responsável até então por erguer casas e catedrais, desde o projeto até a conclusão, mas que agora ficavam reduzidos a meros trabalhadores braçais, chamados em Brasília pelo nome acordado de cadranos. Nesse sentido, os espaços assinalados pela Rede Fórum